Hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre a psicologia da educação humanista e as suas principais características. É importante a gente pensar que a psicologia humanista ela está na área das ciências humanas, que visa o comportamento do indivíduo e as suas funções mentais. E o que isso tem a ver com a educação, né? A psicologia humanista ela pensa o indivíduo como um todo. Eu penso o indivíduo como um ser não estático, não acabado, mas em processo de mudanças constantes. Então, pensar a psicologia da educação humanista é pensar o indivíduo como um todo, é pensar o indivíduo dentro das suas concepções, é pensar que a pessoa, o sujeito e o estudante, neste caso, ele é composto de razão, de emoção, de saúde, de criatividade, de individualidade. Então, pensar o estudante dentro da perspectiva da psicologia da educação humanista é pensar um indivíduo cheio de possibilidades e que tem suas modificações no decorrer do processo de ensino e de aprendizagem, sobretudo na vida, não é? Então, quando eu penso a relação da psicologia, da educação humanista e a educação, eu penso também na relação do professor com o estudante. Então, muitas vezes, é o professor que vai pensar as concepções de aprendizagem e que vai estimular o estudante a aprender e a apreender. É importante a gente pensar o sujeito e o estudante como um ser pensante. A psicologia humanista faz isso. Eu preciso pensar o indivíduo como um ser pensante, um ser com razão, um ser com emoção e um ser em constante transformação. Pensando nessa perspectiva, eu posso decorrer para a questão da teoria da Gestalt, que pensa o indivíduo, o ser humano, em diferentes percepções, em diferentes concepções. Então, o indivíduo A tem determinada concepção de uma coisa e o B pode ter outras percepções a partir das suas experiências. Então, o educador ele precisa compreender o quanto os indivíduos são diferentes e o quanto cada um tem as suas percepções. E aí é importante a gente pensar o todo para depois pensar as partes. Então, se eu tiver que dar um exemplo dessa perspectiva da Gestalt e vinculada à psicologia humanista, um professor em sala de aula ele pode pensar o corpo humano com seus estudantes. E aí, em princípio, ele precisa trazer a ideia do todo. O que seria esse corpo humano? A partir de então, a partir dessa relação, dessa interação com o estudante, ele pode pensar de uma maneira mais individual, ele pode começar a pensar que dentro deste corpo humano existem órgãos e dentro desses órgãos cada um tem aí a sua função. Então há um papel de muita importância na vida do professor e na relação entre professor e estudante. A psicologia da educação humanista, ela faz a gente pensar, em primeiro lugar, que o indivíduo ele é um ser inacabado. Ele não está ligado, a gente não pode pensar o comportamento estático, a gente não pode pensar que o ser humano está condicionado. Não, o ser humano ele pode estar sendo estimulado o tempo inteiro. E à medida em que ele tem essa relação com esse outro, ele aprende, ele desenvolve, ele se modifica enquanto sujeito. E essas modificações, elas acontecem nessa interação entre o estudante, entre o professor, entre os estudantes e os estudantes, entre as relações entre os pares. Então, pensar a psicologia da educação humanista é pensar para além de um condicionamento. A gente não pensa um condicionamento humano. A gente pensa as modificações desses sujeitos a partir de suas próprias experiências. E aí vale a gente pensar que dentro da educação a gente precisa valorizar as experiências dos nossos estudantes. A gente precisa pensar que cada um tem um saber
que cada um tem uma bagagem, que cada um tem uma concepção, uma percepção de vida, de experiências, e a partir dessas concepções, a partir dessas experiências, nós, professores, podemos contribuir para o avanço de outros aprendizados, para que esse indivíduo ele se desenvolva enquanto ser humano. Pensar nessa perspectiva é sair da ideia da teoria e focar no sujeito, focar na pessoa. Então, o nosso estudante, dentro dessa perspectiva humanística, é pensar esse indivíduo como um sujeito com suas percepções, com suas experiências, com suas individualidades, é pensar o psíquico desse sujeito. Então, eu preciso, enquanto docente, enquanto estudante, compreender que eu aprendo nas relações, eu aprendo à medida em que eu interajo com o outro. No entanto, o educador precisa compreender, juntamente com o estudante nessa relação, que cada um é um indivíduo, cada um tem as suas concepções, as suas análises, as suas experiências de vida. Isso tudo deve ser levado em consideração nesse processo de aprender.